todos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Porto Alegre, lugar que eu gosto muito de vir. Estar aqui com amigos, colegas e participando aqui desse evento com o professor Arno, Dr. Ronaldo. Eu vou tentar então apresentar um pouquinho da situação hoje da energia eólica e também da energia de concentração termosolar ou concentração heliotérmica. Falando um pouquinho de alguns projetos que desenvolvemos lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia Mecânica, sempre com pesquisas associadas ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Eu preparei a apresentação seguindo um pouco essa linha, um pouco da motivação, a situação da energia eólica, introdução e alguns projetos de pesquisa, passando um pouco rapidamente. Eu tenho até um material meio extenso, que eu vou, no momento certo, correr um pouco mais, quando necessário, e a situação da termosolar, esse exemplo aqui, que depois nós vamos ver, e alguns futuros trabalhos e perspectivas. A motivação, né? Apesar de a matriz elétrica brasileira ser predominantemente renovável, ela ainda continua sendo pouco diversificada. Claro que o professor Arno mostrou aí, né, toda a força da fotovoltaica, que de fato vem com muita força, e aqui no Brasil ela vai, em pouco tempo, também atingir capacidades instaladas importantes. Então, dessa forma também, né, é importante adotar políticas em prol da maior diversificação. Eu vou falar então um pouquinho, aqui olhando o cenário, percentual de consumo total de energia no mundo em 2015, final de 2015. Nesse REN 21, né, que é uma publicação bastante importante, com bons dados, com bastante confiabilidade, que deve ser do conhecimento de vocês, né? Então, nós temos aqui que as fósseis ainda representam 78,4% do consumo total de energia no mundo. É interessante que, numa outra apresentação que eu fiz, nós tínhamos visto uma pequena diminuição dessa parte do fóssil, mas que era determinada pelo nuclear. Nós temos aí 19,3% das renováveis, sendo que 9% ainda é da renovável tradicional biomassa, e a moderna renovável, né, que está aqui, correspondendo a 10%, onde 4% ainda é da biomassa, a geotérmica e a solar de aquecimento. Depois temos aí daqui de fontes hídricas e também a solar, aqui é biomassa e também aqui é os biocombustíveis. A capacidade mundial de energia eólica, ela cresceu bastante, né? Temos aí 540 praticamente gigawatts instalados, né? Com esse crescimento aí de quase 10% nesses últimos anos, né? Principalmente 2015, 16 e 17. Esse é o último relatório do REN 21, ano base 2017. Aqui, os 10 países, então, com maiores potências, né, instaladas, e o Brasil, desculpe aí, o Brasil galgou muito rapidamente, né, principalmente nesses últimos 5 anos, e já chegando aí a quase 13 gigawatts, é o 8º país em capacidade instalada no mundo, né? Certamente daqui a pouco já vai estar à frente da França. Também é interessante assinalar que, embora onshore corresponda a 96%, nós temos aí também um crescimento da eólica offshore, que começa somente aqui em 2017, nós tivemos 9 países acrescentando 4,3 gigawatts, de uma capacidade total de 18,8 ao final de 2017. Os principais países que fizeram essas instalações são os 4 principais: Reino Unido, Alemanha, China, novamente a China também em todas as frentes, né? E a Bélgica. Bem, mas é bom olhar também como é que está a nossa situação. O que aconteceu? Então, eu peguei 2 dias, nesses últimos dias aí, fui lá no balanço de energia elétrica e olhando o balanço de energia diário. Isso é fato. Nós temos, então, para o dia 5,
de setembro, agora, né? Lá pelo SIM da Eletrobras, o Boletim Diário de Informação, indicando aqui que a eólica, ela representou 8% da nossa matriz elétrica. Tá? Temos aqui as outras, né? Não vou falar dessas que já são bastante conhecidas, a dominação, claro que é a hidronacional com a Itaipu, a termonuclear representada aqui sempre pelos os dois. Aqui também está em megawatt médio, tá? Que é, na verdade, energia dividido pelo período aqui considerado das 24 horas. E a solar, que é nada ainda, né? Então, nós temos aqui um campo importante, né, de destaque da solar. Aqui, olhando também a energia elétrica e onde é que foi gerado isso? Logicamente, no Nordeste e aqui no Sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós tivemos, então, no Nordeste, 46%, tá? É importante esse dado, então, da energia nesse dia, né? Lá no Nordeste. Hoje nós vimos na palestra, hoje cedo, do doutor Amilcar, né? Guerreiro, em alguns momentos esse valor é bem superior, como nós vamos ver, então, daqui a pouco também. Aqui no Rio Grande do Sul, na região Sul, então, né? Correspondendo toda a região Sul, 3,7%. Eu deixei também esse outro dia aqui, o dia 30 de agosto, onde nós tivemos quase 12% de geração elétrica de fonte eólica. E aí, quase 57% da geração do Nordeste foi de fonte eólica. Aqui no Sul, 6,6%, também bastante notável esse valor, né? Aqui, então, só para colocar as capacidades, né, instaladas em cada um desses países top 10, a China, sempre mandando brasa, novamente também em primeiro lugar aí, depois os Estados Unidos, né? Aqui nós temos a Alemanha, que durante muito tempo foi a campeã, logo seguida pela Espanha. Hoje nós já temos a Alemanha, claro, né? Não poderia ter, porque é um país com um território menor, e aí temos essa situação. Bem, eu vou passar agora a falar um pouquinho de alguns estudos. Eu escolhi apenas alguns casos, tá? No caso, esse aqui da Isadora, que defendeu o seu mestrado há um mês, orientado por mim, pelo Reinaldo Haas, que é físico com doutorado na USP, na área de meteorologia, o Yoshiaki, que defendeu ano passado, inclusive a professora Adriane Petri participou da banca e também foi a relatora do trabalho, que também é co-orientador deste trabalho aqui. O estudo de um parque eólico costeiro no Nordeste brasileiro. Isso foi dentro do quadro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que nós desenvolvemos com a ENGIE, antiga Tractebel Energia, né? Outros trabalhos também que nós temos de pesquisa, analisando a questão dos efeitos esteira, que não vou apresentar aqui. Então, a produção de energia eólica, ela é conhecida, apresenta uma alta variabilidade, dificulta, então, a sua integração, também resgatando um pouco do que falou hoje o Dr. Ronaldo, né? Desculpa, Amilcar Guerreiro, falando sobre a questão da necessidade de ter maior previsibilidade, né? Para que a gente possa fazer um melhor gerenciamento dessa geração que tem a sua variabilidade, tanto a eólica quanto a solar. Então, as ferramentas de previsão são importantes, tanto da velocidade do vento e, principalmente, da geração. Aqui nós temos, então, esse esquema mostrando como é que foi feito esse estudo, né? Então, nós partimos de modelos de previsão de geração eólica. Nós começamos estudos dentro dessa linha em 2002, dentro de um P&D com a Celesc, e depois também esse com a Tractebel Energia, a ENGIE atualmente, né? E atualmente nós temos um outro projeto de pesquisa e desenvolvimento com a Atlantic Energias Renováveis. Então, a ideia, a partir de modelos, né? Modelos globais de previsão, físicos e também com estatísticos mais redes neurais, nós temos, então, os modelos híbridos. É essa a linha de trabalho. Sistemas, então, de processamento paralelo, que é essa a ideia, né, das redes neurais. E depois foi feito um estudo bastante
bastante meticuloso pela Isadora para escolher quais os números de neurônios que poderiam melhorar a nossa previsão, os tais chamados pesos sinápticos também, que são importantes, né, no desenvolvimento da análise com apoio de redes neurais. As ferramentas de previsão de vento e geração eólica, elas têm, então, toda uma motivação e um interesse, né, tanto da prospecção, financiamento, comercialização, o próprio layout da usina eólica e também para prever os melhores momentos para planejar a manutenção e as operações de parada. Os operadores, então, do sistema nacional, né? O despacho de suprimento de energia também é outra realidade importante. E hoje nós estamos, né, sendo os geradores de eletricidade eólica, né? Precisam, não só eólica, né, mas principalmente precisam fazer previsões, né, de até 120 horas, em médias de 30 minutos. Então, o objetivo aí desse trabalho foi melhorar a simulação atmosférica desse modelo que é chamado WRF, avaliando parametrizações físicas e investigando a interpolação. Aqui, nessa usina eólica de Pedra do Sal, que depois eu vou mostrar onde ela se localiza, existe um comportamento interessante, que ela tem características de offshore e onshore, tá? Que tornam o trabalho, a análise, bastante interessante. Avaliar, então, a performance sugerida por essa abordagem, né? E fazendo aí a previsão com apoio de redes neurais artificiais e aqueles modelos físicos, modelos globais e modelos também regionais ou modelos de previsão de mesoescala. Aqui um pouquinho do esquema, como que se procede, né? Então, os modelos globais, ok, representando modelos físicos com desenvolvimento numérico desses modelos, modelos de previsão numérica do tempo e depois a utilização de modelos regionais. Foi aqui que foi investido bastante estudo da Isadora na aplicação do modelo regional de mesoescala WRF. Aqui um pouquinho de um esquema da estrutura da rede neural, né? Nós temos, então, as chamadas camadas de entrada, camada chamada escondida, camada de saída, e aí o que se faz? Com os dados que nós temos, existem os chamados dados de entrada. Aqui é toda uma análise que tem que ser feita para definir aqueles pesos, né, sinápticos, e faz-se, então, um treinamento para melhorar a previsão, utilizando aí os dados de saída. No caso aqui, foram utilizados dados de saída de geração. Ok, então, primeiramente, os dados experimentais. Aí essa figurinha vai aparecer em outros momentos para indicar cada uma dessas etapas. São basicamente 3 principais etapas. Vou andar bem rápido nisso aqui. Aqui fica a usina eólica Pedra do Sal, aqui no Piauí, né? Bem na costa, tá? Essa aqui é a situação aí da Rosa dos Ventos. Nós temos aí 20 aerogeradores de 900 kW, 55 metros de altura e rotores de 42 metros. É, de certa forma, uma usina eólica dessas já chamadas antigas, né? Esse parque, ele pertencia à Tractebel Energia, a ENGIE, e foi vendido. Já foi... Aqui, então, alguns dos procedimentos. Durante esse projeto de P&D, nós tivemos a oportunidade, era em Pedra do Sal e em Beberibe, então nós tivemos a oportunidade de instalar uma torre anemométrica de 100 metros, exaustivamente instrumentada, tá? Com anemômetros sônicos, anemômetros de copo, e também tivemos esse perfilador a laser LiDAR, né? Que foi também outro equipamento importante obtido nesse projeto. Aqui um pouco da sua instrumentação. Ela era bastante instrumentada, tá?
para permitir fazer estudos que nos interessavam. Um dos trabalhos foi esse, do Yoshiaki, que realizou estudos nessa usina também e fez a sua tese defendida em dezembro do ano passado, se não me falha a memória. O regime de vento na região, então, é afetado pela chuva. O segundo semestre, né, chuva, menos chuva e mais vento. Então, é sempre essa correlação, né? Muita chuva, pouco vento, menos chuva, mais vento. Os dados experimentais foram para o período seco. No mestrado, ela se concentrou nesses meses, tá, de 2013. Um trabalho ainda poderia ser feito também, incluindo o período chuvoso. Aqui, então, fazendo todo um estudo para melhorar, aperfeiçoar a utilização do WRF. Então, com a base de dados, pegamos uma parte desses dados, né, e aqui toda a parte, então, de aplicação do WRF para uma condição de melhor resolução, 15 quilômetros por 15 quilômetros, depois também foi feito também 5 por 5, né? Aqui considerando, então, a orografia do terreno, a rugosidade local, lembrando que aqui nós temos a questão de uma transição, né? Passando da superfície do mar para a condição aqui de onshore. Aqui ela fez isso daqui, vários pontos aí de latitude, longitude. E, finalmente, melhorando, então, a previsão utilizando redes neurais. Tá? Vou, então, tentar lá na frente mostrar como é que ela conseguiu afinar com uma análise de sensibilidade, camada limite planetária, e como é que foi melhorando aqui, então, mostrando que todos os modelos que foram testados, utilizando primeiramente aqui o WRF, ele sempre foi um pouco mais conservativo. Aqui nós temos o resultado, né, medido, e todos eles abaixo, e também com esse ponto de mínimo deslocado em pelo menos 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia. Aqui também. Então, todas as configurações, como já havia falado, né, subestimaram a velocidade da torre, tá? E esse atraso aqui, naquela condição ali de velocidade mínima, aqui mostrando os RMS, né? Root Mean Square Error, e depois o erro médio quadrático, né? Isso aqui foi reduzido, foi então feito todo um estudo para, eu vou andar um pouco mais rápido aqui, para diminuir bastante isso, e aqui mostrando os modelos que melhor funcionaram, né? Que se aproximaram mais da linha preta. Aqui é para os fatores da distribuição de Weibull, fatores de forma e de escala, ok? E aqui mostrando as curvas simuladas mais suavizadas. Então a ideia é melhorar ao máximo, né, essa comparação com aquele S4. Aqui o ciclo diurno. Ok? Então, fazendo ainda mais ajustes, eu quero chegar lá quando ela mostra o efeito, a importância de ir aumentando o número de neurônios da rede neural, que melhorou bastante, como se fosse um ajuste bem melhor, aqui curvas mais suavizadas. Isso aqui demorou bastante, essa pesquisa, para ela conseguir chegar a esse ponto. Também aqui com relação à direção do vento. A rosa, no caso do Nordeste, nós temos um comportamento bastante uniforme dessa direção, né? E agora a verificação pelo método de interpolação para a previsão de redes neurais para a geração. Então, aqui alguns resultados, né? No caso daquela pesquisa com o número de neurônios, vai chegar a 80 como sendo um bom número. E aí nós vemos, né,
a simulação de geração eólica com redes neurais para o ciclo de geração, mostrando que com 80 neurônios houve um alinhamento muito bom. Então, conclusões: o aumento da participação da energia eólica na matriz energética, né? Previsões do vento de geração eólica se tornando cada vez mais importantes. Aqui as regiões costeiras têm esse problema que nós já assinalamos, né? Um comportamento um pouco offshore, um comportamento onshore. A usina eólica de Pedra do Sal, então, está nessa condição, né? Na costa oceânica. E avaliar simulações atmosféricas do modelo WRF e diversos testes aí que foram conduzidos para melhorar, então, essa performance a ponto de diminuir os erros, né? Houve aí, ela chegou a incertezas de 6% até na geração. Esse outro trabalho, passando rapidinho, não sei como é que está o meu tempo, que eu fiz, então, uma primeira parte sobre algumas dessas pesquisas na área de energia eólica. Esse é um trabalho que está em andamento, da Mônica Nassar Machuca, que vai defender no final do ano, e a influência da oscilação climática sobre a usina eólica. Aqui, lá nós estávamos com o objetivo de perseguir previsão em até 120 horas, certo? Com médias a cada 30 minutos. Aqui a ideia é ver tendências em espaços aqui um pouco maiores, tendências sazonais daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. Essa foi a ideia. Esse trabalho aí surgiu como um interesse também colocado pela Atlantic Energia Eólica, que é com quem temos esse projeto de pesquisa. Então, aí, nesse sentido, as motivações são bastante interessantes para se antecipar, enquanto que aquela previsão de até 120 horas é um requerimento, né, do operador nacional, do sistema. Agora aqui é algo que interessa muito ao dono do parque e aos investidores. Comercializar, também aumentar a confiabilidade da energia eólica, planejar compra e venda, enfim. Então, nós temos aqui foi feito, então, esse estudo da zona de convergência intertropical, e aqui nós temos zonas de baixos ventos e alta precipitação, que circunda o globo na região tropical. Quando ela está mais próxima, nós temos aqui velocidades do vento diminuindo. Quando ela está mais distante, tem velocidades do vento maiores. Então, tem uma faixa ali que ela fica... aqui envolve também o estudo do ENSO, né? O El Niño, tá? Oscilação sul. Então, a alteração positiva é causada pelo El Niño, uma alteração negativa, a Laninha, e a ideia é definir probabilidades, projetar probabilidades de certos acontecimentos. Tá? Então, aqui, a Laninha, os ventos são mais fracos, com a presença da Laninha. Do El Niño, os ventos são mais fortes, como indicam aqui as cores, né? Tá? Aqui nós temos, então, todo essa mancha aqui indicando mais ventos fracos e neutros medianos. Aqui, então, a frente fria, né? E representando, então, essa condição de ventos mais fortes quando se tem a presença do El Niño. Então, mais chuvas e velocidades do vento, aqui 13,6% menores em Morrinhos no primeiro semestre. Então, ela fez um estudo também, a dissertação do mestrado, ela trabalha sobre dados, né, de Morrinhos, que é uma usina eólica que fica lá no interior da Bahia, num terreno de uma orografia que pode ser considerado complexo. Tá? Nós temos, inclusive, o desenvolvimento de uma pesquisa em parceria também com a professora Adriane nessa linha de pesquisa aí. Aqui vou passar um pouco rápido, mas é toda uma ideia que eles estão desenvolvendo, principalmente o professor Haas, sobre essa questão do comportamento do dipolo atlântico, que dá mais ou menos uma indicação, tá,
de presença dessa zona de o ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical. Então, a assertividade de previsão, né, dentro dessa linha aqui, ó, é o que o trabalho está indicando. Aqui uma assertividade de 60% para 3 meses na região em análise do Oceano Atlântico Tropical. Claro que isso aqui é um indicador, né? Aqui uma visita que nós fizemos aqui no meio de agosto, num frio muito intenso, todo o grupo de pesquisa, mais parceiros da Atlantic, lá do Parque Eólico, da usina eólica de Santa Vitória do Palmar, o pessoal que está baseado aqui, o Eduardo Dias, o engenheiro Eduardo Dias, que está baseado em Curitiba, mais a engenheira Maiara, aqui está a Mônica, e aqui está a Isadora, aqui está o Yoshiaki, e aqui está o Reinaldo Haas. E aqui está o ex-aluno da professora Adriane também, né? O William, que está desenvolvendo um trabalho aí em parceria conosco. Enfim, aqui uma imagem fotografada uma fotografia da Mônica, do nosso parque visitado. Mais uma. E aqui o frio estava intenso. Tá? É um grupo bom aí nessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, muito interessante. Bem, tenho tempo ainda, vou falar agora rapidinho da concentração termosolar. Basicamente, né, as tecnologias de concentração, então agora saímos do vento, que é uma manifestação do Sol também, e agora vamos para um aproveitamento direto do solar, mas é a termosolar. Então, essa termosolar também foi dita hoje, no finalzinho da palestra do engenheiro Amilcar, né, da importância de se ter também sistemas de armazenamento. Tá? E nós temos, então, essas 4, principalmente 2 tecnologias de concentração pontual, o disco, né? Aqui está o disco, e aqui a torre, e concentração linear, onde, então, nós temos aqui no foco da parábola, onde passa o tubo absorvedor com um fluido, em geral um óleo, e nós vamos falar também da água, né? E aqui também a utilização com frenel linear. Eu vou falar mais dessa dali. A concentração termosolar, indo ao REN 21, né? Renewable 21, Renewable de 2018, o status está aqui, ó. Nós temos aí 4,9 gigawatts, né? Com parceiro, aqui os campeões são Estados Unidos, Espanha. Tá? A tecnologia de concentração em calhas parabólicas, ela já é bastante provada, é uma tecnologia provada desde os anos 90, 80, 90, nos Estados Unidos, né? 5 minutos? 10. Ótimo, obrigado. Então, aqui o professor Arno já mostrou essa carta solarimétrica aqui, mostrando a DNI, né? E nós temos aí que o Brasil tem bons lugares, principalmente essa mancha mais amarronzada aqui, ó, e em todos os lugares onde nós temos uma DNI com 2.000 kWh por metro quadrado por ano, é um bom lugar para se pensar no aproveitamento dessa tecnologia. Bem, onde é que nós estamos envolvidos nessa pesquisa? Começamos num primeiro projeto lá em 2010, inclusive com a Bengoa, dentro de uma linha de pesquisa que eu já desenvolvo também há bastante tempo, que é a parte de escoamento bifásico com mudança de fase. Então, tradicionalmente, aqui nós temos basicamente a gente divide uma planta dessa, heliotérmica ou termosolar de concentração, em 3 grandes subsistemas. Aqui nós temos o campo solar, com os espelhos. Aqui estão representados os espelhos com calhas parabólicas. Aqui nós temos uma interface, digamos assim,
que aqui, desculpe, eu falei 3, mas nesse momento são 2, basicamente. 3 é depois que eu vou falar do sistema de armazenamento. Aqui nós temos os trocadores de calor, que vão permitir transferir o calor desse óleo, o óleo que está passando nesses tubos, para a água, formando então o vapor, que vai se expandir nessa turbina, permitindo então gerar eletricidade. Nós temos uma parte que é o vapor saturado, depois o vapor superaquecido, mas também há projetos onde o vapor sai saturado, enfim. Agora, nós vamos falar um pouquinho desse DSG. D de direta, S de vapor e G de geração. Geração direta de vapor. O meu interesse por esta tecnologia é principalmente por essas 3 letrinhas aqui, ó, DSG. Estou convicto de que essa pode ser um bom caminho. E essa tecnologia já foi testada em um projeto de pesquisa na Europa, tá? Envolvendo Espanha e Alemanha, principalmente, além de outros países. A diferença é que aqui, ó, nós vamos então não mais usar o óleo. O óleo tem um problema porque ele é limitado até 400 graus Celsius. E tem um problema também de possibilidade de contaminação, se houver vazamento, e dificulta também ter rendimentos maiores, porque o seu valor limite é 390 graus. Usando o vapor direto, ao invés de passar óleo, vamos passar direto o vapor, e aí não preciso ter esses trocadores de calor intermediários. Vamos, então, expandir direto aqui, podemos ter, então, um vapor superaquecido de 550 graus, por exemplo, trabalhando com uma pressão de 107 bar, tá? Por exemplo. E, bem, aí temos, eu vou passar rapidinho, isso aqui seria um tubo evacuado, né? Aqui nós temos a nossa planta, nossa bancada, não posso chamar de planta, que nós não temos a turbina, nós só geramos o vapor. Essa aqui é uma bancada, um protótipo, utilizando, então, não a calha parabólica, mas espelhos. Espelhos que são ligeiramente curvos. É chamado espelhos, fileiras, né, com espelhos lineares de Fresnel. São lineares porque cada linha dessa, mais ou menos, ele tenta... É como se fosse a ideia, como se fosse uma parábola discretizada. A concentração da radiação é toda feita aqui, ó. Então, aqui, nesses tubos, nós temos... Então, esse é o nosso circuito. Tá? Aqui está em todo um interesse para as aplicações, né? No Brasil, nós temos aqui, ó, setor industrial, ele representa aqui um consumo energético de 40%. A grande parte dessa energia é na forma de calor, para esses diversos processos. 60% deles são para temperaturas de até 250 graus. E, em muitos casos, o vapor é um próprio fluido de processo. Então, ao falar disso aqui, eu estou colocando também a termosolar de concentração para a geração de eletricidade, mas também para interesse em utilização industrial, né? Por favor, Gabriel, né? Pode passar o videozinho número 1 e 2. O 1 e 2, eles são referentes à calha parabólica, tá? Nós primeiro tivemos uma pequena calha parabólica de 12 metros quadrados, né? A área de abertura era 4 por 3 metros. E esse outro nós temos do espelho de Fresnel, ou Fresnel, como queiram, né? Esse é de 60 metros quadrados. O campo de espelhos tem 60 metros quadrados. Então, mostrando... Nós vamos, então, mostrar rapidamente, né, muito rápido, o processo de filmagem aqui de todo o sistema que foi instalado, montado durante o mestrado do Victor Pigoso, que atualmente está terminando seu doutorado agora no Fresnel. Então, nós temos aqui o tubo, né? Esse tubo foi importado da China, tá? Aqui passando o escoamento bifásico. Então, agora aqui já a calha construída. Agora vai mostrar um filme com o sistema concentrando, mas
projetado em velocidade alta, né? Então, toda essa área, aperture area, né, essa área de abertura aqui, ela é perpendicular aos raios solares, que vão então refletir, o espelho reflete sobre o foco da parábola. Lembrando que essa tecnologia ela só é boa onde se tem elevada DNI, ou seja, radiação direta, né? Enquanto a fotovoltaica permite aproveitamento tanto da difusa quanto da direta, neste caso, essa aí só permite a utilização de radiação direta. Aqui um teste de foco que eu gosto de mostrar, quando o chamado ângulo de elevação, né, ou de altitude, que é o ângulo entre o raio solar e o plano horizontal, e nós temos aqui também efeitos, principalmente no inverno, que fazem com que uma parcela da radiação, vindo assim, ela vai ser refletida e sair fora. Então, esse nosso estagiário corajoso aqui, fazendo o seu TCC, ele colocou isso aqui é um bloco de madeira que vai pegar fogo. Né? Ele está com luva de amianto, como os senhores estão vendo. Eu não posso dar exemplo ruim, né, para os meus alunos, mas isso aí foi... E havia... pegou fogo, havia a luva, a proteção, mas ele resolveu... Olha aí. Então, mostra que é fato, pessoal. Realmente há uma concentração importante. Tá? Gabriel, vamos já aproveitar e passar o terceiro e último videozinho, que aí já eu corro rápido, porque a Juliana está congelando o tempo para nós de 2 minutos, né, Juliana? Então, aqui, pessoal, nós temos o campo solar com os espelhos, né? As nuvens também foram refletidas, e aqui é um jato de vapor, porque nós temos uma tubulação aqui. Pode repetir, para eu falar mais alguma coisinha? Então, aqui, nós temos lá em Florianópolis, infelizmente, muita cobertura de nuvens, né? O professor mostrou, o professor Arno, que nossa radiação e radiância lá é ruinzinha, né? Então, aqui, ó, vapor, tá? Então, esse vapor poderia ser agora passado novamente num outro setor para produzir, então, vapor superaquecido, e aí expandiria na turbina, tá? No caso, nós não temos a turbina, mas em Almeria também, que é um lugar-chave dessa pesquisa, também não tem. Agora eu tenho que correr lá, né? Não, eu vou de trás para frente, então, para pegar o lugar que eu estava lá, tá? Lá em Almeria também eles não têm, fazem essas pesquisas sem a turbina. Aqui mostrando um pouco dessas pesquisas, esse aqui, na verdade, sou eu que estou causando essa... Aqui, então, essa pesquisa, esse trabalho é um trabalho patrocinado pelo CNPq, um projeto especial que nós ganhamos, né? Teve o edital na parte solar e heliotérmica e também na parte de energia eólica. A professora Adriane teve na parte de eólica, né? E nós tivemos um belo projeto na parte de solar. Infelizmente, não nos pagaram tudo. A situação do nosso país é lamentável, né? 10% não foi pago. Para ti também, né? Para nós 30%. Pois é, esse é o lado triste da coisa. E a GIZ, no caso aqui da heliotérmica, essa empresa de cooperação Alemanha, indústrias e universidades, ela promoveu bastante essa pesquisa também. Então, aqui nós temos a análise quando eu tenho a base inferior protegida com um vidro. Nós temos, então, uma menor perda térmica. Essa daqui é sem o vidro. Aqui estão as barras de incerteza. Esse trabalho nosso, nós temos 6 tubos, estou quase terminando, Juliana. 6 tubos paralelos, tá? Aqui, ó, devidamente instrumentados. Essa calha aqui é bem isolada, também tem termopares, enfim. Aqui, quando nós temos uma situação, então, nós temos 6 vezes 12 metros
dá um percurso de 72 metros, começando pela periferia, indo aqui, tal, e finalmente chegando e saindo aqui por dentro. Então, esses tubos aqui, os do centro, são mais, digamos, aproveitam melhor a energia, porque também, com isso, a gente não precisa ter um projeto extremamente preciso, embora a nossa precisão do sistema tracker, ou seguidor, seja de 0,1 grau, mas sempre tem vibração, enfim. Aí eu cheguei a não falar, né, daqui, mas são situações onde nós temos já o escoamento com vapor. Essa questão do vapor nos interessa, porque dependendo da quantidade de vapor, começa a ter instabilidades e também pode haver estratificação. Aqui também outra coisa que se esquece muito, né, nessa área, e no nosso caso particular lá em Florianópolis e também, de um modo geral, no Brasil, e eu acredito que também para a fotovoltaica seja assim, né, a questão da sujeira. Então, aqui nós mostramos, né, que o tubo, aliás, os espelhos recém-limpos promovem melhores eficiências. Tá? Aqui, para a última coisa a falar, muito rápido, acho que eu tenho 3 só, é a questão importante, e aqui nós temos um ponto interessante de complementação entre fotovoltaica e termosolar. A termosolar, ela permite o armazenamento de energia. Para isso, nós temos antes eram 2 subsistemas, né? Aqui o campo solar, aqui estou representando um laço, com pressão de 107 bar, que foi o simulado nesse trabalho do William, que fez um belo trabalho de dissertação nessa linha de pesquisa. A gente quer ver se publica agora o artigo numa revista boa. E aqui nós temos um sistema de armazenamento, envolvendo aí um phase change materials, um material que muda de fase, pode ser, por exemplo, nitrato de sódio, enfim, e dois tanques, um tanque quente e o tanque frio. A ideia é ter um campo solar suficientemente grande para ter condições de armazenar energia, de forma a se ter geração de eletricidade, mesmo nos horários sem sol. Nesse caso aqui, a simulação previu, né, 6 horas de autonomia. Tá? Isso foi feito usando o ano meteorológico típico, TMY, para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Tá? Então, aqui mostrando o bloco de potência, com vapor superaquecido a 550 graus. Aqui um pouquinho dados do ano meteorológico, né? A DNI. Aqui, então, os resultados, mostrando aqui os picos, né, de energia elétrica. Aqui a DNI, aqui a eficiência solar elétrica. Tá? É interessante que aqui os meses chuvosos são esses aqui, ó, do final do ano e início aqui. E aqui nós temos a energia estocada. A ideia é o quê? Eu, na verdade, aqui eu estou, a potência nominal da minha planta elétrica, né, ela está gerando menos do que poderia naquele momento, porque uma parte dessa energia eu estou armazenando, de forma a ter, então, uma energia recuperada que vai dar, né, por exemplo, aqui, ó, aqui está ainda abaixo, né, do ponto, enfim. E aqui nós estamos a equipe termosolar, o Victor Pigoso, ela não está completa, está defendendo o trabalho também até o final do ano, esse vai defender agora, e o Ives, que é do Haiti, já defendeu o mestrado, agora foi fazer doutorado lá na UNB. Muito obrigado, desculpe se eu passei, Juliana, esteve congelado muito tempo, né? Obrigado. Obrigado, professor.